Perguntinha da enquete. Essa eu quero muito a sua participação. Aliás, o programa inteiro de hoje eu quero a participação de vocês, tá bom? Porque quem faz uma perguntinha com o tema do programa, com o hashtag falando nisso, vai concorrer um par de convites. É bem legal, né, que você concorre esse par de convites para o Cinemark. Então é só você mandar, de repente, a foto do seu prato que está almoçando agora, ou mandar também alguma foto de você tendo um jantar gostoso, um almoço com a família. E aí você manda com o hashtag falando nisso, ou fazendo pergunta do tema de hoje. Que a enquete tem a ver com o tema também, né, Gustavo? Exatamente, Sanseverino. Olha, a gente tem uma perguntinha para você responder aí em casa. Você tem uma relação saudável com a comida? Responda com hashtag sim e hashtag não. Perfeito. Eu, infelizmente, responderia hashtag não. Por quê, gente? Porque eu, desde pequeno, fiquei naquele efeito chamado sanfona. Engordei bastante, depois emagreci, engordei bastante. E até hoje, se eu não tomo cuidado, que nem agora, eu comecei uma dieta. Não é legal. Ai, é muito chato, né? Fazer dieta parece que a gente está abrindo mão de coisas que nos dão prazer, porque a gente liga a comida a isso, a momentos de alegria e prazer. E a obesidade vem crescendo no mundo todo, não só no nosso país, mas olha como é preocupante aqui no Brasil. 56% dos adultos brasileiros têm obesidade ou sobrepeso. Mais da metade do nosso país. A situação da nossa relação com a comida é tão séria que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, aponta que 70 milhões de pessoas sofrem com distúrbios alimentares, isso em todo o mundo. Por isso hoje a gente vai entender um pouquinho o que são os distúrbios alimentares e também entender a nossa relação com a comida. Por que você aí de casa fala, quero emagrecer e você não consegue? Se muitas vezes você realmente faz a dieta, ou muitas vezes acha que faz a dieta e não faz também. O Henrique Fará, ele é psicólogo, ele é especialista nesse assunto, tem uma vivência que a gente vai conversar com vocês, até para vocês entenderem como é sério esse assunto, e vai responder perguntinhas para a gente. Boa tarde. Olá, Lucas, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. É muito legal ter você aqui, Henrique, porque esse é um assunto que pouco se fala em televisão. Eu acho que a TV precisava falar mais. Então a gente traz esse assunto aqui no programa com muita vontade de ajudar quem está em casa. Vamos pensar um pouquinho, Henrique, na sua trajetória, na sua história. Queria que você compartilhasse com o pessoal de casa o que você vivencia em São Paulo. Gente, escuta para vocês entenderem como é sério o distúrbio alimentar. Além de São Paulo, aqui também em São José, né, Lucas? Consultório particular, aqui e lá. Tem a vivência também do hospital. Eu trabalho no Centro de Referência de Tratamento dos Transtornos Alimentares, que fica no Instituto de Psiquiatria da USP, no Hospital das Clínicas. E lá a gente recebe esses pacientes do Brasil inteiro, ou até de outros lugares que vêm, né, porque a gente é referência na América Latina para tratar essas pessoas que têm os transtornos alimentares. São doenças muito graves, que a gente vai falar daqui a pouco quais são, etc. Mas é muito triste, porque é uma doença muito agonizante, que sofrem as pessoas e os familiares também, Lucas. Só para a gente entender, qual o perfil do público que você encontra ali no hospital? E uma vez você compartilhando comigo sobre o visual daquilo que você vê, você, claro, que já é profissional, então, de certa forma, para você já está acostumado ou já enxerga aquilo de outra forma. Mas para a gente que não tem esse hábito de conversar e ter contato com pessoas que têm anorexia, ou seja, qual for o distúrbio, é algo que choca muito. Sem dúvida. A anorexia nervosa, que é um dos principais transtornos, realmente é algo muito chocante para quem não está acostumado, né? A gente usa o referencial do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, e a gente, para considerar uma pessoa saudável, eutrófica, como a gente fala, ela tem que estar entre 18 e 25. E a gente tem, em realidade, pessoas com 12, com 13, com 9. Só para vocês entenderem, muitas vezes é uma pessoa adulta pesando o quê? 40, 45 quilos? Menos de 40 quilos. Qual que é a altura de uma pessoa? 1,60, às vezes. 1,60. Imagina o quê? Você vê uma pessoa com 1,60 de altura e ter menos de 30 quilos. Pode ser, é possível. É algo muito sério. Por quê? Porque teve uma causa para tudo isso acontecer. Várias. A pessoa não escolhe aquilo. Ou, né, eu acho que a gente tem que deixar isso claro, né? Porque muito se julga, né? Ai, mas está muito magra. E eu não quero trazer nome de ninguém da mídia aqui, porque às vezes dá até vontade de trazer, porque são pessoas, a magreza na televisão, as atrizes, no cinema, né? Na internet também, às vezes pessoas que nem são conhecidas, mas tem milhões de seguidores, porque são realidades que a gente vive hoje. É tudo muito mostrado essa magreza excessiva, essa cintura que a gente olha.
não só das mulheres, mas dos homens também, aquela cintura que parece que é fora do comum, né? Aqueles braços das mulheres que são tão finos, né? Mas vira uma referência, não vira, Henrique? Como se aquilo fosse um ideal a ser atingido. Sim. E aí todo mundo faz qualquer coisa, qualquer comportamento que a gente vai falar, para atingir aquilo, e como se aquilo garantisse, né? Eu ouço muito, e eu não queria pular as nossas... mas quando eu atingir o peso X, eu serei feliz. Olha só. E às vezes a pessoa até atinge esse peso e quer emagrecer mais. E não é feliz. Não, claro que não, porque a felicidade não pode estar... Eu já passei por isso, ó. Eu tenho 1,81 m de altura. Eu já cheguei a pesar 72 quilos, numa época que eu não estava muito bem. 72 quilos. E eu lembro que eu cheguei nesses 72 quilos, é o que você falou. Não me vi feliz com o meu corpo, estava insatisfeito. E eu acho que o pior de tudo também, queria emagrecer mais. Então, é algo que a gente, infelizmente, pode alimentar na nossa vivência, que não é bacana. Então, você é minha amiga. Eu vou falar mais da mulher aqui, porque geralmente a mulher é um público maior, mas a gente pode até conversar com os homens também sobre isso, né? Que você está sempre complexada, se colocando para baixo com o seu corpo. Ah, eu estou sempre gorda. Fala muito isso, né? Tô gorda. Ah, eu não quero tirar foto porque eu tô gorda. A gente quer conversar com você, para você realmente entender o que é necessário ser feito para você ter saúde através da alimentação, tá bom? Então, o Henrique já responde as nossas perguntinhas. Você que quiser participar, não quero me identificar. Tudo bem, pode mandar uma perguntinha. Não quero falar o meu nome, 12997167989. Ou você também quer fazer alguma pergunta abertamente para participar do nosso sorteio? Hashtag falando nisso, junto com a sua pergunta, você participa do sorteio. De volta para o assunto do dia, distúrbios alimentares. A gente tem uma perguntinha na enquete para você participar. Solane, qual que é a perguntinha de hoje? Sanseverino, a perguntinha que o pessoal de casa pode participar da nossa enquete de hoje pelo nosso WhatsApp que está aí na tela, que é o 12997167989, é a seguinte: você tem uma relação saudável com a comida? Responda com hashtag sim e hashtag não. Perfeito. Vou até corrigir o que estou falando aqui, amigo, porque são distúrbios alimentares, não são transtornos alimentares, que é diferente uma coisa da outra, né? Mas eu responderia, como eu já falei, não. Você aí de casa, está tentando fazer dieta, não está conseguindo emagrecer? A sua relação com a comida tem a ver muito com sua alegria, o seu prazer? A gente tem perguntinhas agora para o Henrique Fará, direto do Açaí Atacadista com a Águida, que tem a ver com o nosso assunto de hoje. Vamos lá. Estou aqui com a Noeli, que pratica beach tênis, também joga futebol, e eu quero saber da sua alimentação. Você é bem regrada ou não? Procuro ser durante a semana e final de semana um pouco mais leve, mais tranquila. É verdade. Agora, tem pessoas que acabam descontando na comida, né? A questão de problemas e tudo mais. Você já aconteceu isso com você? Já. De comer demais ou comer de menos? A minha compulsão, quando eu tô muito triste ou chateada, eu como demais. Nossa. E aí depois bate aquela culpa? Bate. Complicado, né? Difícil. E aí, qual que é, na verdade, o sinal de alerta para quando você come demais? Qual é o momento de procurar ajuda? Perfeito. Até porque a gente pode falar também do transtorno alimentar. Não sei se entra, na verdade, do distúrbio alimentar. Se entra, doutor Henrique, a questão da compulsão alimentar. Ele seria um dos distúrbios? Um dos transtornos alimentares. Ah, tá. Quais são, então? Vamos entender. São vários, mas os três principais, os mais recorrentes, são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão. Tá. A gente tem um outro que tem aparecido bastante, que é o TARI também, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Esses são os quatro principais. Existem outros, mas eu acho que a gente pode se concentrar nesses quatro. Agora, essa dúvida que a Agui deixou para a gente, que é excelente, né? Quando que a gente começa assim, tem que ligar o sinal de alerta? Estar no sobrepeso, estar na obesidade, é um sinal de alerta para a gente pensar em a nossa relação com a comida? Não, o número da balança não pode ser o alerta para a gente. Tá. Quando a gente está falando de transtorno alimentar. Sim. Não estou falando de questões clínicas, né? A obesidade, ela leva a questões clínicas como cardiopatias, como diabetes, mas eu estou falando de transtorno alimentar. O sinal que a gente tem que estar olhando é prejuízo social, por exemplo. Estou deixando de sair, estou deixando de ir a uma festa, estou deixando de namorar, estou deixando de fazer coisas em função da alimentação. Não me alimento com a minha família, isso são sinais importantes. Porque uma das características do transtorno alimentar é eu me esconder, porque eu tenho vergonha. Quando a vergonha está muito presente, ela causa constrangimento para a gente. Geralmente, quando, por exemplo, alguém tem compulsão, a pessoa vai ter esse ato de compulsão escondido, né? Sem dúvida. Para que ninguém enxergue. Ou é aquela assaltar a geladeira, né? Que a gente fala brincando, de madrugada, ou até mesmo durante o dia em que ninguém esteja presente, porque perto da pessoa
das outras pessoas, ela não tem coragem de fazer Sem isso. dúvida que não. E a mesma coisa a questão da anorexia, para quem se alimenta na frente da família ou não. Na anorexia, a característica principal é ela comer a menos do que as outras pessoas, daí o emagrecimento que a gente fala. Ela não quer comer porque as pessoas estão observando ela comer e vão ver que ela está comendo pouco. Então ela evita comer na frente das outras pessoas, da mesma maneira. É para mostrar que não quer que a pessoa perceba que ela não está comendo. Isso. Porque ela vai conseguir chegar no objetivo dela, que é perder o peso ou manter o peso que ela já tem. Isso. Ela está com vergonha daquilo, né? Ela está com vergonha do peso dela. Então, se ela está se alimentando, na cabeça dela, todo mundo está olhando para ele ou para ela, né? A gente pensa muito nas nossas crianças, né? Nos adolescentes, porque, querendo ou não, a gente pode até começar já a conversar sobre isso. Em que idade a gente começa a perceber que a pessoa pode desenvolver esses transtornos? Lucas, a literatura fala muito em 14, 15 anos, que é início da vida da adolescente, mas a gente tem observado cada vez mais recente. 12, 13 anos já estão procurando o consultório com esse tipo de problema. Tem a ver com essa questão que a gente comentou já sobre as referências que acaba tendo nas redes sociais, ou até mesmo com esse ideal do corpo. Isso está ficando tão precoce a ponto de chegar nessa idade de 12 anos? É um conjunto de fatores. A gente fala que os transtornos alimentares ele é multifatorial. Ele não existe uma única causa, daí o nome transtorno e não uma doença. Que eu vou lá, tiro aquela causa e resolvo o problema. Entendi. Então, a gente tem a genética, a gente tem a questão familiar. Sim, sem dúvida, o Instagram ou outras redes sociais também influenciam, mas não é só. A gente está vendo só uma precocidade porque as crianças estão mais precoces. Sim. Isso... A gente pode pensar na questão da gentileza com as nossas crianças também, né, com os adolescentes. Muitas vezes as piadinhas, isso eu digo até dentro de casa, viu, gente? Né, de pai e mãe, muitas vezes comentando sobre o corpo da menina ou do menino, né? Geralmente quando está acima do peso é que se fala muito. Tem que tomar muito, tem que ser sensível nesse momento na hora de comentar do corpo, não é? De tudo, Lucas, não só do corpo. As pessoas eu acho que não têm às vezes muita coisa o que fazer, que precisa comentar do outro, do corpo verdade. do outro, Sim. tanto para mais quanto para menos. Então diz da forma que está a mais e da forma que está a menos, porque parece que ele precisa de alguma forma criticar o que está acontecendo. Então, vamos pensar nos sinais, até para você em casa ver em você. Acho que primeiro a gente começa com a gente, né? E também em quem a gente ama perto da gente, se existem alguns sinais desses transtornos que possam estar acontecendo. Sem dúvida, Lucas. Vamos pensar aqui. Como eu disse, se eu começo a ficar isolado, é um excelente sinal. Está na hora do almoço, vamos comer todo mundo. Não quero. Não quero. Está na hora de jantar. Não quero. Outro sinal, vamos para a praia, vamos para a piscina, não quer botar o biquíni, não quer botar a sunga, não quer botar o maiô, então ele está se escondendo de novo, está com uma roupa tampando. Outro sinal que é muito comum, outro dia eu visitei um colégio aqui em São José, fiquei um pouco assustado com isso, muitas adolescentes, calor de 25, 28 graus, usando moletom, casaco. Tudo largo. Tudo largo. Por que é o largo, Lucas? Porque não quer mostrar. Não quer mostrar. Porque então está muito grande, eu preciso do largo para esconder. Isso é um sinal clássico. Sim. E é interessante você falar isso da roupa, né? Porque a gente percebe que existe uma moda agora que é o oversized, que é aquela roupa bem largona, tanto para homem quanto para mulher, né? Então, ainda até confunde um pouco essa questão, né? Porque acha que está querendo usar roupa largona. Mas é diferente, né? Completamente. Então, assim, não é só a roupa. Sim. Porque o que a gente vai notar é a roupa, tá. Mas e o resto? Está se alimentando junto? Está participando? É um conjunto. Exatamente. Está fazendo refeições juntos? Está brincando juntos? Está indo na piscina, por exemplo? Tá bom, vou para o contexto da escola com a roupa larga, mas e na piscina? E na praia? Sim. Se eu estou me escondendo, ali eu não vou mostrar. Atenção para vocês, pais, né? Ficarem de olho também nas suas crianças, avós também, porque é muito importante a gente ter esse cuidado, esse zelo. E a gente enxergar na gente mesmo. Sabe aquela foto que, não vou postar porque fiquei com o braço feio, fiquei com o braço gordo. Eu tô falando tudo coisas que amigas minhas falam, sabe? E até já passou por mim também isso. Não, fiquei muito gordo nessa foto. Essa mania que a gente tem de depreciar tudo falando essa palavra gordo, gorda, né? Como se fosse algo depreciativo. E não é para ser. Né? A gente tem que enxergar tudo de outra maneira. Tá? É uma característica, mas isso não deprecia ninguém. Com certeza, tá? Estamos aqui com 2 pares de convites para você que quiser participar com a gente. São 2 pares de convites para o Cinemark. Você manda a sua perguntinha com o hashtag falando nisso e já vai estar concorrendo, tá? De volta ao assunto de hoje, transtornos alimentares. Gustavo Bossolani, a gente tem uma enquete que o pessoal está participando, que eu estou acompanhando aqui pelo WhatsApp também, com uma pergunta interessante que tem a ver com o assunto de hoje, né? Seu Severino, exatamente, tem muita participação chegando e o pessoal de casa pode responder essa perguntinha que está na tela para vocês. Você tem uma relação saudável com a comida?
Temos o resultado da nossa enquete agora, vamos ver? Quero saber, vamos lá. Tô curioso. Olha. 55,6% não tem uma relação saudável com a comida, hein, Lucas? Interessante. Eu até achei que fosse um pouquinho maior a questão do não, pelo número, mas bate gente, bate certinho com o número de pessoas obesas e sobrepeso no nosso país, 56%. Olha que interessante isso. Interessante, né, Henrique? Porque é algo que a gente realmente precisa aprender a comer de maneira em que o nosso corpo seja nutrido e a gente não coloque emoções na comida, que é algo que acaba acontecendo, né? E o Henrique Fará, ele é referência na questão de cuidado com pessoas que têm um transtorno alimentar, seja ele qual for. Tem perguntinhas ligadas a essa alimentação também com a Águida, direto do Açaí. Vamos lá. O meu bate-papo agora vai ser com a Beatriz Teixeira, que faz academia, tem uma vida saudável e está fazendo uma restrição alimentar com relação ao açúcar e o que mais, Beatriz? O glúten. Por quê? Então, assim, há alguns anos, né, eu passei por um câncer de mama e aí eu vi a necessidade de ter uma vida mais saudável, né? E aí, lendo algumas literaturas, eu vi o quanto o açúcar ele é inflamatório, a farinha branca, então eu venho tirando, né, para que eu possa também ter uma melhor imunidade para enfrentar, né? Vamos tentar entender, então, qual a importância de ter um acompanhamento, porque a Beatriz faz o acompanhamento nutricional na hora de fazer uma dieta ou de fazer uma restrição alimentar mesmo. Excelente pergunta, amiga. Lucas, eu fico preocupado quando a gente usa a palavra restrição. Sim. Restrição igual proibição. Isso não é um caminho para a vida saudável. A gente tem que ter equilíbrio. Porque na hora que a gente começa a restringir determinados alimentos, em algum momento a gente vai querer compensar. Entendi. O ideal é a gente, de fato, ter o acompanhamento com o profissional e não demonizar alguns alimentos. Eu acho que a gente já falou em outros programas, é sempre bom a gente lembrar, por exemplo, pessoas que não comem chocolate, não comem doce. O problema não é o alimento. Sim. O problema é o conjunto da obra. Eu posso comer o doce, eu posso comer outras coisas, mas eu tenho que ter uma vida saudável como um todo, com a dieta equilibrada, com atividade física, e não demonizar alguns alimentos, ainda no caso daquela moça que falou da questão do câncer. Sabe o que é interessante? Você falando agora, Henrique, me deu um insight aqui. Tudo tem a ver com a quantidade que comemos, né? Perfeito. Tanto o excesso quanto, de repente, a restrição ou zero pode nos levar a ter esses transtornos ou ter realmente dificuldade com a comida. Aliás, em tudo na vida. Excesso em qualquer coisa. É verdade. A gente precisa ter equilíbrio. Eu só vou passear, eu só vou me divertir. A vida não é só isso. A vida é um equilíbrio das relações familiares, de trabalho e assim por diante. Na comida não é diferente. Já a gente vai entrar com perguntinhas, tá? Antes, só de eu fazer uma perguntinha para o Henrique aqui. Para você que está mandando para a gente pelo WhatsApp 12997167989, perguntinhas sobre o assunto de hoje, ou depoimentos também sobre a questão da alimentação no seu dia a dia, você vai concorrer, colocando o hashtag falando nisso, um par de convites para o Cinemark, tá bom? Eu já vou entrar com essas perguntinhas, Bolsolani, já pode preparar aí para mim. Como que é feito o diagnóstico de um transtorno? Porque muitas vezes a gente está falando aqui, a pessoa fala, nossa, talvez eu tenho, ou minha filha está passando por algo parecido. Como que é feito o diagnóstico? O transtorno alimentar ele tem que ser feito diagnóstico ou pelo psiquiatra ou pelo psicólogo. Todos os dois, normalmente especialistas no assunto, mas existe um manual que a gente tem, que se chama DSM, que é o Manual Estatístico dessas doenças mentais, que tem os critérios. Então, para anorexia eu tenho critérios, para bulimia sim, e para o transtorno de compulsão a mesma coisa. O diagnóstico é feito com base nesse diagnóstico. E demora muito para ter esse diagnóstico? É um acompanhamento muito longo ou você numa sessão já... Não, o diagnóstico numa sessão a gente consegue fazer. Olha só que o diagnóstico, sim, o tratamento, aí é um tratamento normalmente mais longo. A gente já conversa sobre o tratamento, que eu acho que é bacana a gente até falar, para até ajudar as famílias que passam por isso. Mas, Bostolani, vamos para as perguntinhas? Tem um Glauco aí com a gente. Exatamente, Lucas. O Glauco, de São José dos Campos, mandou a hashtag falando nisso, tá participando do nosso sorteio, mandou uma fotinha do almoço com a filhona, pai e filha Yasmin, em um lanche variado que tem de tudo no prato, vegetais, proteínas e carboidratos. Que lindo isso, Glauco. Servindo de exemplo para sua filha, que é linda também. Um beijo para Yasmin. Obrigado pela participação. Próximo comentário da Simone. Simone de São Sebastião mandou a hashtag falando nisso. Difícil de deixar de comer as coisas deliciosas, mas eu amo uma
barriga de porco, aumento o colesterol, mas só de vez em quando. Doces eu tô maneirando também, só de vez em quando. Eu acho que isso tem a ver com o que você falou, né? Eu acho que a Simone está no caminho certo, né? Exatamente. A questão ali não é a barriga de porco, a questão é se eu for comer todo dia. Sim. Vamos demonizar um sanduíche, um fast food. Não, o problema não é esse, não tem problema nenhum ir lá comer uma vez ou outra. Entendi. Mas tem que ter um equilíbrio entre isso e uma atividade física e assim por diante. Tá no caminho certo, minha amiga. Parabéns, viu? Perguntinha agora da Ana também, que ela participa com a gente. Boa tarde, Ana Beatriz. Ela mandou que tá assistindo o programa Falando Nisso na Band, é adolescente e costuma ver muitas amigas que não têm uma boa relação com a comida. Gostaria de saber como que converso com alguém que sofre com esses distúrbios alimentares. Pergunta excelente, Ana. Obrigado por assistir a gente, viu? Um beijo pra você. Pergunta muito importante, inclusive depois se ela puder colocar a idade dela para a gente entender, porque ela está falando, tenho muitas amigas com esse problema. E ela é adolescente. E ela então... provavelmente é adolescente. Conversar é abordar esse assunto, nunca expor. Isso é um ponto muito importante. Amiga, quer conversar sobre isso? Amiga, já pensou em procurar um profissional especializado nisso? Esses são os caminhos, mas nunca julgar. Entendi. É mais realmente oferecer um tipo de ajuda. Porque às vezes a pessoa não está pronta para conversar, Lucas. Isso é muito importante. Deixar o outro no tempo dele. Mas só de falar que está ali, Ana, estendendo a mão, já é um começo. Sabe, olha, você não está sozinha. Interessante. A gente vai falar de tratamentos no próximo bloco, tá bom? Segura só um pouquinho. Está conversando hoje sobre os transtornos alimentares. Henrique Fará, ele é psicólogo, especialista nesse assunto. E agora a gente vai pensar em tratamento e como a família também é importante nesse tratamento. Existe um tratamento, como você falou, o diagnóstico é em uma consulta, mas o tratamento ele leva um tempo. Sem dúvida, Lucas. A gente está falando aí de pelo menos 1 ano de tratamento, normalmente. Mas eu sabia que eu achei até que fosse mais? Dependendo do caso, é mais. Eu estou colocando para uma média para alguns transtornos mais leves, né? Tá. No caso da anorexia, às vezes a gente pode ter alguns anos de tratamento, é uma doença de difícil tratamento. Principalmente porque quando o tratamento envolve o ganho de peso, que é exatamente o que o paciente não quer. O tratamento fica mais difícil. Mas voltando no ponto do tratamento, a gente precisa de profissionais especializados e a gente em São José tem alguns profissionais. E a gente precisa também que seja uma equipe multidisciplinar, que tenha psicólogo, psiquiatra e nutricionista para a gente dar conta disso. E eu falei da família porque muitas vezes, Henrique, não existe uma compreensão do que realmente é esse transtorno, né? Então a mãe, essa menina não come e não entende o que é, quão fundo que é esse problema. Acha que é simplesmente uma não vontade, né? Lucas, você falou assim, algumas vezes ou normalmente, assim, na maioria dos casos, eu diria que 90% dos casos a família não compreende, porque no geral a gente não compreende esse assunto. E aí tem aqueles assuntos, aquelas falas assim, é só comer, isso é frescura e assim por diante, né? Então, o envolvimento da família é mais importante às vezes do que os profissionais que estão envolvidos no tratamento. Até para conhecer com o que estão lidando e como é sério, porque infelizmente, e você pode confirmar isso, nós infelizmente perdemos muitas pessoas para anorexia, né? É a doença psiquiátrica que mais mata, Lucas. Gente, tem noção do que é isso? É muito sério, por isso que a gente trouxe esse assunto, é muito sério. No caso da família, Lucas, ela passa o tempo inteiro com o paciente, com a pessoa que está envolvida naquilo. Eu vou estar ali uma vez por semana, ou tem um outro profissional, mas quem está ali se alimentando, dormindo, vivendo, é a família. É a família. Quando não, a pessoa precisa ser internada também, né? Em casos extremos, a gente precisa da internação, porque senão não consegue. E aí, normalmente, o caso é ou de suicídio ou de morte clínica, né? Eu fico muito triste. O coração para. Eu já vi alguns documentários sobre e é chocante mesmo. Por isso que a gente está com esse tema aqui, que é muito importante. Importante para a gente também a sua participação. Obrigado, viu? Já tem um sorteio para você que mandou a perguntinha. Dá tempo ainda. Com o hashtag Falando Nisso. Tem o Cláudio aqui que manda pra gente uma mensagem, né, Bossolani? Isso aí, o Cláudio Santos, de São José dos Campos, mandou boa tarde, Lucas Sanseverino. Boa tarde, parabéns pelo sucesso do programa Falando Nisso. Quais são as principais sinais e sintomas que podem indicar a presença de um transtorno alimentar? Vamos reforçar, então? Vamos lá. No caso da anorexia, a redução de peso. Acho que esse é o principal sintoma, junto com o isolamento. Na bulimia, a gente pode olhar... uma coisa que eu falo é passar muito tempo, às vezes, com atividade física. Acho que é uma dica interessante. Olha. Pessoas que ficam 3, 4 horas na academia,
já vamos levantar a orelha que algo está errado. Olha, Não a é bulimia, só para a gente só relembrar aqui, é quando a pessoa come e de alguma forma, seja por laxante ou pelo vômito, ela quer expulsar essa comida dela. Isso, ela encontra uma maneira de compensar aquilo que ela acha que ela comeu além, então ela se sente culpada. Então pode ser através da atividade física, Também. em excesso pode ser um deles. Olha, não sabia, é uma informação que para mim é nova. Tudo que eu for fazer para compensar aquilo, eu posso considerar como um comportamento compensatório. Olha só, que interessante. E a compulsão, aí é A questão compulsão do quê? é parecido com a bulimia, só que eu não tenho a compensação. Eu só tenho o evento de compulsão, que é uma quantidade de comida muito grande num tempo pequeno, que eu normalmente não comeria. Interessante, viu? Próxima participação nossa é uma foto. Que prato bonito, Gustavo. Isso da Maria Helena, ela mandou #sim, que lida bem com a sua alimentação, Que e mandou bom. uma foto do seu prato. Olha meu prato, amo muito salada. Ah, eu também. Uma salada com azeitinho e sal, não tem nada que seja melhor, né? É muito gostoso. A gente podia, Lucas, se me permite? Claro. A gente tem que ter um pouco de cuidado se a minha relação com a comida não é comer saudável apenas. É eu ter uma relação boa com o corpo, porque senão a gente fica achando que é só comer pouco, comer saudável. Mas será que eu estou comendo pouco e estou bem com isso? Estou deixando de comer? O Henrique falou uma frase aqui nos bastidores interessante, é ter paz com o corpo. Isso. Né? E infelizmente muita coisa que muitas vezes a gente não tem essa paz, né? Exatamente. Sempre tem uma crítica, sempre está insatisfeito, a gente não tem paz. Não é que você tem que sair por aí de biquíni, de sunga, não, gente. É a questão de você sozinho ou Isso. sozinha estar bem consigo mesmo. Porque senão a gente fica achando assim, eu tenho uma boa relação e eu só como pouquinho. Sim. Isso não é uma boa relação. Uma boa relação quando eu como o que eu quero. Entendi. Quando eu quero, de uma forma que aquilo não me cause culpa. Ah, é muito interessante. Vou te falar que eu preciso escalar alguns degraus para chegar nisso, viu? Mas muito interessante. Vamos fazer a última participação, que eu acho que ainda dá tempo? Vamos lá. Isso, não quis se identificar, anônimo, mandou #não, disse: eu sempre sofro com esse de efeito sanfona. Chato. Principalmente no começo do ano eu acabo engordando, pois é o mês que eu estou mais ansiosa em busca de emprego. A questão da ansiedade tem tudo a ver com a comida, né? Tudo a ver, e é importante se faz terapia ou se não buscar, para ver essa ansiedade que está na busca do emprego. O que está causando essa ansiedade e como melhorar as habilidades para conseguir um emprego, né? Não, como a ansiedade realmente ela acaba com a gente, né? Como é péssimo. Se a gente aprendesse a viver o presente, sem ficar sofrendo pelo futuro, Sem dúvida. né? Nossa vida ia ser muito melhor em vários aspectos. Eu né? costumo dizer que a vida de adulto não é fácil, tá? Não é mesmo. Não ache que é fácil. Mas a gente tá adulto e a gente quer viver bem, a gente precisa aprender a lidar com tudo Sem isso, né? Henrique, antes da gente se despedir, vamos fazer o sorteio? Vamos lá. O pessoal que participou e mandou pra gente perguntinha com #falando nisso. Gustavo, quem será que leva, hein? Chegou a hora de saber o grande ganhador ou ganhadora de 2 ingressos para o Cinemark. Vamos ver? A Priscila N. Ei! Parabéns, Priscila. Parabéns, Priscila. Obrigado pela participação. Aliás, de todos vocês que mandaram muitas perguntas, a gente fica muito feliz. Henrique, obrigado por trazer um Eu pouco que do seu agradeço. conhecimento necessário aqui no programa. Sempre que precisar, estou de volta. Muito obrigado mesmo. Amanhã tem um assunto interessante também, que é legal a gente colocar para vocês, porque é um assunto que vai afetar todo mundo no começo do ano. Fala pessoal, tudo bem? No dia 21 de janeiro estarei ao vivo no programa Falando Nisso para falar tudo para vocês sobre as mudanças na regra do Pix e também as novidades na declaração de imposto de renda e reforma tributária. Você não pode perder. Fique ligado. A gente conta com vocês, é claro, viu? Obrigado pela participação de hoje, uma boa semana. Fiquem com Deus, boa tarde. Tchau, Boa tchau. tarde a todos.